Continuando a nossa atividade, então, dividir em 2 para que vocês possam fazer uma pausa e poder continuar agora. Composições e decomposições e sequências, é o título lá na página 8, certo? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a gente entrou no site do IBGE lá na sala no início do ano, lembram? Então, de acordo com esse instituto que faz pesquisas no Brasil, até 2018, o Brasil tinha 5.570 municípios. Sublinhem de novo este número, que é o que a gente vai trabalhar. Aqui está um mapa do Brasil, dividido em estados, certo? Aqui embaixo está, então, o Rio Grande do Sul, o nosso estado, com a nossa capital, que a gente já marcou lá no outro. E Dois Irmãos é ali pertinho de Porto Alegre. Em qual município você vive? Dois Irmãos. Quantos municípios o Brasil tem, sem contar o que você mora? Então, a gente tem que pegar esse número e tirar 1. Se a gente tirar uma unidade de 5.570, a gente tem 5.569 municípios, certo? E se tivesse um a mais? 5.571 municípios, certo? Agora, você vai destacar do material de apoio estas fichinhas aqui, tá? Destaque, tenta fazer as atividades e volta para o vídeo. Como é que você decompõe o número? 5.570. Nós já usamos, vocês já usaram fichinhas assim lá no início do ano, lá na sala de aula. Então, a gente já sabe, a gente já usou esse material, fica mais fácil para vocês. Então, aqui, 5.570. Agora, escrevo o valor da ordem em cada ficha colorida para decompor. Aí, você vai pegar lá as fichinhas, tá vendo que tem as mesmas cores, né? A unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar, certo? Podemos decompor o número 5.570 de várias formas. Olha só, todas essas formas aqui em verde, aqui e aqui, formam o número 5.570. Aí você vai escrever outra forma. Essa aqui foi a forma que eu encontrei para escrever. 4.000 mais 1.000 mais 500 mais 70, dá 5.570. Você vai escolher uma que você quer. Certo? Agora, vocês vão representar todos esses números aqui com as fichinhas de vocês, certo? Façam, ok? E agora, você vai escrever a decomposição de cada um desses números da tabela. Como é que fica? 600 mais 800 mais 70, o primeiro número, o segundo, certo? Com as fichinhas. Na página 10... você vai escrever, organize os números da tabela do município do mais populoso para o menos populoso. O maior número para o menor, certo? Escrevam, pausem o vídeo e depois venham conferir se vocês fizeram certo. Agora diz assim, observe o ábaco, escreva o número que ele está representando. 8.999. Se você adicionar uma unidade a esse número, você terá a população do município de Natividade, lá no Tocantins, de acordo com o censo de 2010, tá? Então, adicionando uma unidade, se a gente colocar mais um aqui, a gente vai ter o número de habitantes dessa cidade lá no Tocantins, 9.000 habitantes. Se eu adicionar um aqui, eu vou ter 9.000 habitantes, que eu desenho dessa forma aqui no ábaco. Aqui você vai completar os números que estão faltando. Coisa simples, certo? Aí, na página 11, você vai responder. Primeiro vocês façam e depois vocês venham conferir. Qual é o menor e o maior número do quadro? É só olhar lá no quadro. Todas essas informações aqui, vocês têm que olhar aqui no quadro. Só para lembrar. Linha, coluna.
Quando fala em linha, é assim. E quando fala coluna, é assim para baixo, certo? Para responder estas perguntas aqui. O prof vai deixar as respostas ali e vocês vão tentar fazer. Certo? Aqui tem que escrever o que vem antes e o que vem depois. É bem simples, tá? E aqui completar as sequências numéricas no padrão de construção, certo? Aqui de 10 em 10, de 100 em 100, aqui de 250 em 250, certo? Vou deixar aqui, vocês podem pausar o vídeo e conferir. Na página 12, tá falando de um outro rio, o Rio Nilo, que está localizado lá na África e é considerado um dos maiores rios do mundo, com 6.650 quilômetros de extensão. 6.650 quilômetros, certo? Comparado com a extensão do Rio Amazonas. Qual que era mesmo a extensão do Rio Amazonas? Tá escrito lá na página 4, 6.992 quilômetros. Qual que é o maior? É o Rio Amazonas. Então, vocês vão responder ali. Aqui tá escrito, ó. Certo? Vocês vão representar aqui. Para saber quantos quilômetros a mais, temos que descobrir a diferença entre as extensões. Assinale X nas argolas que você precisa retirar das hastes, pensando na extensão do Rio Nilo. Aqui vocês vão ter que fazer uma conta de menos, ó. 6.992 menos 6.650. Aí vocês podem ir riscando o que precisa riscar nas hastes e fazer a continha para descobrir, certo? Aqui, escreva no quadro de valor lugar o número representado pelas argolas que restam no ábaco, certo? O Rio Amazonas é o resultado desta conta aqui, certo? 342 quilômetros a mais que o Rio Nilo. E aqui vocês tinham que colocar, aqui tem que colocar nesta reta numérica o Rio Nilo e um pouquinho depois, então, o Rio Amazonas aqui entre os números 6.000 e 7.000, certo?